61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 3, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Senhor amado e eterno Deus, Senhor, neste momento faremos menção da Tua palavra. Senhor, e só o Teu Espírito que conhece aqui cada coração, cada um que adentrou, Senhor, meu Pai, a este templo. Senhor, Tu sabe aquilo que precisamos ouvir nesta tarde, Senhor, e o que nós te pedimos, meu Deus, é o que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos abençoa, nos alimenta da Tua palavra nesta tarde. Assim oramos, ó Pai, e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, livro do profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico, devido às várias expressões, devido a vários escritos em relação ao Messias, a Jesus Cristo, que iria se revelar a esta terra. Isaías é o mesmo profeta que foi usado para o rei Ezequias, de que aquele rei iria morrer, e o rei ali se volta para a parede, ora a Deus, e o profeta volta ao rei Ezequias e concede mais 15 anos de vida. Então esse profeta, ele usado pelo Espírito Santo de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, ele faz essa afirmação, falando a respeito da missão de Jesus Cristo, a missão que Jesus iria realizar. E lá em Lucas, capítulo 4, do verso 18 até o verso 21, vai se cumprir o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 61, diz assim, Lucas 4, 18 a 21, O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E diz o texto, encerrando o livro, tornando a dar o ministro, no caso aqui é Jesus que está falando, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, meu irmão, na nossa introdução, Jesus foi preparado, Jesus foi qualificado para realizar esta missão de pregar aos pobres, de dar vista aos cegos, de libertar os oprimidos e de anunciar o ano aceitável ao Senhor. A missão de Jesus é trazer salvação. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus é a única forma de se chegar ao céu, não há outra forma. Mas para isso, meus irmãos, como nós lemos o próprio profeta falando do Messias, e o Messias confirmando aqui no Evangelho de Lucas, ele diz que o Espírito de Deus, ou o Espírito de Jeová está sobre ele. E quem é esse Espírito? Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, a qual eu quero nesta tarde falar um pouco a respeito
dessa terceira pessoa da Trindade. Não, meus irmãos, que na Trindade haja primeiro, segundo e terceiro, tá? Na Trindade eles são um, eles são únicos. É muito difícil a nossa mente entender isso, é muito difícil a nossa mente compreender isso, mas o próprio Jesus, falando para um dos discípulos que perguntavam para Jesus: mestre, mostra-nos o Pai. Ele falou: quem vê a mim, vê o Pai, porque Ele e o Pai são um. Então, para nossa mente compreender, meus irmãos, não é fácil, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de ser três pessoas, eles são um só Deus, eles são um, é uma unidade, a qual, volto a repetir, fica difícil de a mente alcançar. Então, o Espírito de Deus, quando Jesus veio aqui a esta terra, Jesus precisou receber o Espírito na sua vida. Em Mateus capítulo 3, verso 16, quando Jesus chega a João Batista e pede a João que batizasse ele, e João falou: Senhor, mestre, como é que eu posso te batizar? Porque Jesus não tinha pecado, meus irmãos. E o batismo nas águas é quando a pessoa reconhece que é um pecador, quando a pessoa reconhece que ela não está na presença de Deus. Então ela aceita Jesus, ela se converte, se arrependendo dos seus pecados. E aquele simbolismo de se batizar nas águas é dizendo que o velho homem está morrendo e o novo homem está nascendo. Então Jesus não tinha pecado, Jesus não precisava ser batizado, mas que para que se cumprisse a lei, porque Jesus deveria cumprir toda a lei para que ele pudesse pagar o preço da salvação, Jesus então vai ao Rio Jordão, encontra João Batista, seu primo, e ali ele é batizado nas águas. E em Mateus 3,16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus precisou, meus irmãos, da presença do Espírito Santo na sua vida. Jesus não quis usar os seus atributos de onipotência, onipresença, onisciência, não. Jesus se colocou à disposição do Espírito Santo para que, como homem, ele pudesse assim pagar, como homem ele pudesse trazer a salvação ao mundo. Por quê? Porque o pecado entrou por um só homem, diz o apóstolo Paulo. O pecado entrou por Adão. Deus colocou lá, sempre lembrando, o casal no Éden, colocou Adão, colocou a sua esposa Eva, e falou: daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. E ele come, e isso quando ele come, e também a sua mulher, o pecado entra no mundo. Por isso que o mundo hoje não é bom, por isso que nós vemos tanta violência, por isso que nós vemos tanta injustiça. Às vezes algumas pessoas perguntam: mas por que crianças às vezes nascem com problemas de visão, de audição, de fala, ou até de andar? A resposta que eu tenho é: Gênesis capítulo 1 diz que no início tudo que Deus fazia, Ele mesmo dizia que era bom, mas quando entrou o pecado no mundo, o pecado tirou toda essa bondade do homem, tirou toda essa bondade da terra, e agora por isso que essas coisas ruins acontecem, e Jesus vem para poder resgatar o homem. Então João, em Mateus 3,16, o Espírito Santo desce sobre ele. Por quê? Porque Cristo lhe recebeu uma missão do Pai. Ele sempre dizia que tudo o que ele falava não era dele mesmo, mas era do Pai. Quando alguém chegou perto de Jesus e falou: bom mestre, chamando Jesus de bom, não que Jesus não fosse bom, mas a pessoa que estava falando para Jesus, ela estava olhando o homem. Então Jesus, para tirar este pensamento, Jesus, para tirar essa narrativa, ele falou: não, bom, só Deus é bom, para que as pessoas não entendessem que mestres, que rabinos da época fossem bons no conceito de Deus.
Então, meus irmãos, Jesus tinha uma missão, a missão que o Pai deu a ele, a missão de descer esta terra, para que assim ele pudesse resgatar o homem, e Jesus fez esta obra. Jesus cumpriu a sua missão, quando ele estava lá na cruz do Calvário, e ali nos seus últimos momentos ali de vida, ele falou: está consumado, ou em algumas bíblias está lá, tetelestai, ou seja, o preço foi pago na cruz. Agora todo aquele que aceita Cristo, agora ele está verdadeiramente livre. Ele não é mais escravo do pecado, ele não é mais escravo do adversário, porque agora, quando ele aceita Jesus, o preço que foi pago agora está sobre a vida dele. Como nós falamos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo justificado por Jesus, temos paz com Deus. Só pode ter paz com Deus quem foi justificado por Jesus. Quem não foi justificado por Jesus permanece inimigo de Deus, assim diz a sua palavra. Então Jesus recebeu uma missão do Pai, e Jesus cumpriu essa missão, e agora Jesus vai enviar o outro, vai enviar o Consolador, porque agora o Espírito Santo ele vai descer sobre a igreja. Igreja, quando nós falamos, irmãos, não é apenas a igreja física, não é esse espaço físico, não é uma placa de uma denominação, não. Igreja, quando fala, somos nós. Todo aquele que aceita Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo. Então, quando ele faz parte do corpo de Cristo, agora ele é a igreja de Cristo. Então o Espírito Santo agora, ele tem uma grande importância. Por quê? Porque agora ele é enviado. Para quê? Para que ele pudesse estabelecer a igreja, para que ele pudesse fortalecer a igreja, para que ele pudesse revestir a igreja. E como uma passagem muito conhecido nosso, Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistas por eles línguas, repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E agora diz o 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, sempre para a gente poder guardar isso, Antigo Testamento, atuação de Deus Pai. Entre o Antigo Testamento e o Novo, que é os Evangelhos, é a atuação do Deus Filho, de Jesus. E agora do livro de Atos em diante, até que aconteça o arrebatamento da igreja, quem está no comando da igreja agora é a pessoa santa do Espírito Santo, a qual nunca vai glorificar a si mesmo. O Espírito Santo nunca vai fazer com que você glorifique o seu nome. Pelo contrário, ele vai fazer que você glorifique o nome do Pai, ou que você glorifique o nome de Jesus. É uma coisa que me chama muita atenção, porque ele é Deus. Nós vamos ver, ele faz parte da Trindade, mas parece que ele não quer aparecer. Antes ele quer que o nome de Cristo seja glorificado. Meus irmãos, que todos os homens fossem assim, não quisessem aparecer, não quisessem ser, mas que pudessem e quisessem trabalhar para que o outro fosse. E o Espírito Santo nos dá este grande ensinamento. Então agora o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, ele inaugura a igreja de Cristo na terra, e agora ele qualifica, e assim como ele fez com Jesus, ele qualifica para que a igreja realize a sua missão na terra. E qual é a missão da igreja na terra? Anunciar a salvação a todos os homens. É importante, meus irmãos, entender, como eu falei, que a pessoa do Espírito Santo, ela faz parte da Trindade. João, Evangelho de João, capítulo de número 14, se você ler aí na sua Bíblia, versículos 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, Jesus estava ainda na terra, e ele vos dará outro Consolador, está aí com C maiúsculo, para que fique convosco para sempre,
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre aqueles que aceitaram a Cristo. Aqueles que não estão em Cristo não têm a pessoa do Espírito Santo, não pode receber a pessoa do Espírito Santo, como diz o texto aqui que nós lemos: o mundo não aceita, o mundo não recebe. Há alguns que ensinam que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus, outros falam que o Espírito Santo não existe, que só existe o Deus Pai, mas a palavra de Deus, o próprio Jesus ensinou, quando estava aqui na terra, que quando ele fosse para o céu, ele rogaria ao Pai, o Pai enviaria o outro, o Consolador, é aquele que consola. O Espírito Santo é aquele que conforta, é aquele que fortalece, é aquele que te ajuda quando você mais precisa. O Espírito Santo ele está aqui nesta terra e está no seio da igreja para que ele possa estar ajudando a igreja. Então o Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Então o Espírito Santo ele é também Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo também, conforme João, capítulo de número 3, versículo de número 5, é o único que pode regenerar uma alma. O Espírito Santo é que faz essa obra de regeneração no homem. Diz assim o texto, João 3, 5, e Jesus respondeu: na verdade te digo, falando a Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, irmãos, que um dos pecados, existem 3 pecados que não há perdão, mas eu vou falar desse pecado aqui. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem salvação. Por quê? Porque Jesus está ensinando que o Espírito Santo é aquele que regenera a pessoa. Se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo se afasta, e se ele se afasta da pessoa, essa pessoa não tem mais condição de alcançar a salvação. Por isso a importância da pessoa do Espírito Santo. Isso é tão interessante que você pode blasfemar contra Deus e ser perdoado. Você pode blasfemar contra Jesus e ser perdoado, mas você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo faz uma obra de cura, faz uma obra de libertação, e as pessoas colocam isso no nome de outros, coloca isso no nome de demônios, coloca isso no nome de supostos santos. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é Ele que está operando, é Ele que está trabalhando, e a pessoa não está dando o ônus a pessoa do Espírito Santo. Então ele é o único que pode regenerar uma alma. O Espírito Santo também, meus irmãos, ele é muito importante, e todo crente deve possuir o Espírito Santo, ainda que a sua influência varie gradualmente de um crente para o outro, dependendo exclusivamente de como cada qual permite que o Espírito Santo controle a sua vida. Então o Espírito Santo ele vai atuar na vida da pessoa, mas é segundo o que a pessoa permitir, porque ele não é mal educado, ele não é igual o diabo ele escraviza a pessoa e obriga a pessoa a se prostituir, ele obriga a pessoa a se drogar, ele obriga a pessoa a matar, ele obriga a pessoa a mentir. Por quê? Porque a pessoa passa a ser um escravo dele, mas o Espírito Santo não, ele é educado. Então ele só vai agir na sua vida com a sua permissão, ele só vai agir na sua vida no limite que você dá a ele. Isso é interessante na vida do apóstolo Paulo, Atos capítulo 16, versos de números 6 e 7, Paulo fazendo a obra missionária, evangelizando o mundo então conhecido. O que acontece? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia,
E quando chegaram a Misia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhes permitiu. Então isso mostra que Paulo permitia que o Espírito Santo controlasse a sua vida. E aí, meus irmãos, é um cuidado que nós temos que ter. Você tem que permitir que o Espírito Santo controle a sua vida. Às vezes você fala, não, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, mas você perguntou primeiro? Você foi orar primeiro para ver se isso que você quer fazer e realizar vai ser bom para a sua vida? Mas pastor, como não, de repente é aquele emprego naquela empresa grande ao qual eu vou ganhar muito dinheiro, mas será que é a vontade do Espírito Santo? Será que esses valores não vão tirar você da presença de Deus? Não, eu quero ir para tal lugar, será que Deus quer você em tal lugar? Será que Deus quer que você vá para esse lugar? Ou não, ou Deus quer que você faça igual o apóstolo Paulo. Ele tentou ir para um lado, o Espírito falou, não, Paulo, para aí não. Ele tentou ir para o outro lado, o Espírito falou, Paulo, para aí não. Até que o Espírito Santo deu a ele uma revelação. Um homem surgiu, um homem da Macedônia, falou, Paulo, passa-te para cá. E Paulo entra ali na Macedônia, Paulo entra ali na Grécia, prega o Evangelho, e é só conversão e bênção de Deus. Quando o Espírito Santo guia a sua vida, quando Ele te mostra, quando Ele te guia, tudo vai dar certo na sua vida. A porta pode parecer pequena para você, mas se for o Espírito Santo que falou, entra por essa porta, é porque após essa porta, há uma porta ainda muito maior para você. O problema é que as pessoas não deixam e não permitem que o Espírito Santo seja verdadeiramente o seu guia, a sua influência, que o Espírito Santo seja realmente aquele a qual vai direcionar a sua vida. E por isso muitos às vezes têm perdido a bênção, por isso muitos têm deixado de receber aquilo que Deus quer dar. Meus irmãos, certamente vai acontecer isso. Quando nós chegarmos na glória de Deus, Deus vai mostrar, olha, tinha tudo isso aqui para você lá na terra. E você vai perguntar, mas por que eu não recebi? Porque você não ouviu a voz do Espírito Santo. Porque aquilo que você pedia não era a minha vontade. Porque eu queria dar a você era muito melhor e muito maior. Mas você queria andar pelos olhos da carne. Você queria andar pela sua sabedoria, conhecimento e entendimento. E você não queria andar pela direção do Espírito Santo. E aí nós deixamos de receber muita coisa. E aí o que acontece, meus irmãos, no meio de nós, cristãos, quantos cristãos que estão frustrados com a vida cristã? Quantos cristãos que estão desanimados, parados, abatidos, porque não conseguiu algo na vida? Mas por que isso? Porque não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Estão andando conforme o curso desse mundo, conforme o curso que os olhos estão mostrando. Lembra de Abraão e o seu sobrinho Ló? Eles foram prósperos, tinha tantas ovelhas, que o espaço ficou pequeno para os dois. Aí Abraão, como a bênção estava com ele, olha que coisa linda, hein, Abraão? A bênção estava com Abraão. Ele falou, Ló, escolhe para onde você quer ir. Aí o Ló agiu como muitos de nós agiríamos. Olhou lá para as campinas do Jordão, aquelas campinas verdes, linda, bonita. Aí falou, tio, eu vou para lá. O que restou para Abraão? Deserto. Mas quem está com Deus, meu irmão, quem está com o Espírito Santo, até o deserto floresce. No final você vê Abraão abençoado, e no final você vê Ló perdendo tudo, perdendo esposa, perdendo casa, perdendo riqueza, só ficando com as duas filhas. Por quê? Porque Ló olhou segundo os olhos carnais. Mas Abraão não, Abraão falou, independente para onde eu vou, se eu for para lá ou para cá, se Deus está mandando, a bênção está comigo. E eu sei que pode parecer até deserto, pode parecer que não é um local muito bom, mas Deus vai na minha frente, Ele vai abençoando. Então o Espírito Santo, Ele quer nos abençoar, mas, meus irmãos, Ele é educado. Ele é educado. Então muitas vezes dentro da igreja as pessoas estão perdendo a bênção, porque não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Pastor, como eu ouço a voz do Espírito Santo? Ouvindo a pregação da palavra, lendo a Bíblia, orando.
O Espírito vai falar ao teu coração. Então, é muito importante a presença do Espírito Santo na vida dos cristãos. Podemos ver também que essa presença tem que ser contínua, não como alguns às vezes entendem um momento e confundem aquele momento emocional como se fosse a presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: em quem também vós está, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, meus irmãos, não confunda um movimento, não confunda aquele momento que é normal, você sente aquela presença mais forte e você se alegra, mas aquilo não pode ser só momentâneo, tem que ser contínuo na sua vida. Por quê? Porque você foi selado, e esse selo é o que está dizendo aqui, Paulo aqui na carta aos Efésios, é que esse selo aqui é o seguinte, que você é propriedade de Deus. Por isso que a Bíblia fala, o maligno não te toca, porque você está selado por Deus, é o selo de Deus. Ninguém tem o poder nessa terra ou debaixo dela para tocar em vocês, a não ser com a permissão de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o penhor, é a garantia que Jesus vai voltar e que Jesus vai nos buscar para estarmos com Ele de eternidade e em eternidade. E agora, qual é a função do Espírito Santo? Na igreja, nós vimos a função dele como indivíduos, ele nos guiando, nos orientando. Agora, na igreja, ele é aquele que distribui os dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, verso 7 em diante, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então o Espírito Santo, quando ele desceu para ele inaugurar a igreja, ele trouxe os dons espirituais. Meus irmãos, e nós estamos esquecendo os dons espirituais na igreja, estamos esquecendo de buscar os dons espirituais. E agora eu me digo a você, jovem, você deve buscar esses dons que está em 1 Coríntios capítulo 12, os dons do Espírito Santo, que é necessário para a igreja. Por exemplo, como nós lemos aqui no plural, dons de curar, porque como são muitas doenças, então o dom também ele é múltiplo. Então existem irmãos que têm esse dom. Tem irmãos que eu já falei aqui, que ora por uma pessoa, a pessoa está com cancro, a pessoa está com um problema, ou como um pastor que está lá em Coimbra, pastor Pedro, que ele encontrou um homem, que o homem tinha uma perna maior do que a outra, e o Espírito Santo falou: coloca a mão que eu vou fazer essa perna crescer. E ele colocou a mão, Pedro Zorrilha, lá de Coimbra, da igreja da Cara do Leão, e ele botou a mão e começou a orar, e a perna desse senhor começou a crescer, e ficou as duas pernas do mesmo tamanho. Você fica assim: meu Deus, que poder é esse? Está aqui, meu irmão, é só você orar e pedir, é só você buscar. Dom de maravilha, que você mexe com a natureza. Eu sempre lembro isso, uma vez lá no Rio de Janeiro, eu e um irmão, toda sexta-feira a gente ia para o monte orar. Toda sexta-feira a gente orava, só nós dois, de meia-noite às 6 da manhã, meus irmãos, lá no monte que tinha, muito alto. E uma certa feita começou a chover. Eu falei: não é possível, não tem que descer o monte todo. Aí aquele pouquinho de fé que tem, eu falei: pô, Jesus, vamos orar aqui, né? Vai que Jesus faz aqui e faz para parar. E nós começamos a orar, e quando acabamos de orar, não sentimos mais a chuva.
mas reparamos uma coisa: chovia ao nosso redor, mas aonde a gente estava não caía um pingo de água. Que maravilha, que poder de Deus! Mexe com a natureza, não que você vai sair mexendo, Senhor, agora é sol, agora é chuva, como deu testemunho o presbítero Carlos, uma pessoa desafiando ele, né, por ele ser crente. O homem pedia sol, ele orou, Deus mandou o sol. Agora manda a chuva, ele orou, Deus mandou a chuva. Agora manda a neve, e falou: para, você quer mais o quê? Então, meus irmãos, são dons espirituais. O dom de discernir os espíritos, saber quem está sendo usado, se é o Espírito Santo, se é um espírito maligno ou se é o próprio homem. Então os dons espirituais, o dom de profecia, de falar em línguas, interpretar. Falar em línguas, meus irmãos, quantas pessoas que viajam para outros países, quando chega naquele país, começa a falar o idioma, sem nunca ter estudado o idioma. É dom de falar em línguas. A necessidade da missão, a necessidade de evangelizar. Deus faz isso. Alguns podem pensar: que isso? Isso não existe. Isso existe, é real, está aqui na palavra. Eu posso testemunhar de muitos desses aqui que eu vi, porque aqui, meus irmãos, é até interessante, é segundo o Espírito Santo concede, mas se você tem que pedir para receber. E esses dons nos ajudam muito na evangelização, e esses dons ajudam muito para mostrar que Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele continua operando, Ele continua trabalhando, Ele continua agindo, Ele continua curando pessoas. A vida da pessoa está sofrendo com um cancro, sofrendo com uma doença, e o que falta apenas é uma pessoa lá botar a mão, orar em nome de Jesus, e a pessoa receber a cura. E nós que temos isso, irmãos, que temos esse conhecimento, não buscamos esse conhecimento. Ficamos buscando tanta coisa aqui nessa terra, ficamos buscando riqueza, buscando ser, buscando conquistar. Olha, vou te dar uma notícia ruim: quando você partir desse mundo, nada desse mundo você vai levar. Pode juntar casas, pode juntar apartamentos, pode juntar carro. O dia que você morrer, você vai ver como você vê em todo sepultamento: o caixão só vai o corpo da pessoa. O ser humano vem para essa terra sem nada, luta para conquistar algo, quando conquista, vai embora sem nada. Agora com Jesus é o contrário. Você vem para essa terra sem nada, você encontra esse amor de Cristo, entrega a tua vida a Ele, e quando você parte dessa terra, você entra nas mansões celestiais, você entra na glória, você entra na presença dEle. Então são dons, irmãos, capacidade jovem. Você pode ser usada, jovem. Você pode estar pensando aí, sentado aí: mas eu sou jovem, sou assim. Não pensa assim, peça ao Espírito Santo, peça a Ele, que Ele dá. O Espírito Santo também, Ele reconcilia pessoas, Ele dá ânimo, Ele dá aos cansados. Jesus, em Mateus 11:28 fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Espírito Santo, Ele faz essa obra de reconciliação, Ele faz essa obra de tirar o desânimo, o cansaço. Que desânimo é esse? É o desânimo físico? Não, é o desânimo emocional, porque essa vida não é fácil, é o corre-corre. Você já acorda olhando para o relógio, você já acorda preocupada. Se você, no caso, é uma mulher, você tem que se preocupar em fazer o café, em fazer a comida, em preparar a marmita para poder ir trabalhar, para o marido trabalhar, você vê os filhos na escola. A vida é assim. É o homem que acorda de manhã também, tem que partir para o trabalho, ir trabalhar, e às vezes não dá um emprego só, ele tem que arrumar outro emprego, é uma correria danada. Isso começa a nos afastar de quê? Da presença de Deus. Por que muitas pessoas cometem suicídio? Estava vendo uma estatística, país como Suíça e Suécia, aonde a maioria das pessoas ganham muito bem, um salário altíssimo, de nada eles têm falta, que eu falo financeiramente, tem uma boa casa, tem um bom carro, tem uma vida, mas segundo a estatística, do nada, eles saem de casa,
ou dentro de casa mesmo, tira a sua vida, se enforcando, se jogando na frente de alguma coisa, de um carro. Aí você fica sem entender, mas como é que pode? Essa pessoa tem tudo que outra pessoa queria ter, ela tem tudo que esse mundo pode dar, mas ela não tem o principal, que é o Espírito Santo aqui dentro, que é aquele que conforta, que é aquele que quando você está se sentindo sozinho, ele fala assim no teu ouvido: você não está sozinho, você não está sozinho, eu estou aqui com você. É aquele quando você está ali chorando e as pessoas não estão vendo, ele está ali do teu lado: eu estou com você aqui. A Bíblia fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis, ele conforta, ele consola o coração. E aqui em Portugal, quantas pessoas que vivem sozinhas, meus irmãos, quantas pessoas que não têm a sua parentela ao seu redor, porque os seus filhos estudaram e por uma necessidade tiveram que sair de Portugal e ir para outros países para ter uma vida melhor, e muitas das pessoas estão sozinhas, se sentindo abandonadas, algumas nos lares, como nós sabemos, nem visita mais recebe dos filhos da parentela. Só quem pode preencher esse coração, só quem pode confortar e consolar esse coração é o Espírito Santo de Deus. Só quem pode dar alegria a essa pessoa, só o Espírito Santo de Deus. Por isso que foi a passagem que o presbítero Carlos leu aqui no início, o apóstolo Paulo falando: olha, o que pode me separar do amor de Jesus? A luta, a perseguição, anjos, potestade, principado, o porvir, altura, profundidade. Ele fala: olha, nada pode me separar desse amor. Por quê? Porque na vida de Paulo habitava o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele trabalha nisso para dar ânimo, para mostrar que você não está só. O Espírito Santo também ele santifica, ou seja, ele nos leva a uma vida para se aproximar de Jesus. É o processo da santificação. É quando nós vamos fazer alguma coisa que é errado, ele fala no teu coração: não faça isso. Quando alguém vem te dar uma ideia: olha, faz assim, dá um jeitinho. Vou dar aqui um exemplo bem claro aqui em Portugal. Carro, quando vai fazer a inspeção anual, tem uns mecânicos aí que, se você levar o carro mesmo, se levar só a roda, passa na inspeção. É uma verdade, mas isso é errado. O crente não pode fazer isso. O crente tem que agir de forma correta. Por quê? Porque isso faz parte da santificação. É igual no nosso país chamado Brasil, o tal do jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é para aqueles que não têm Cristo. Aqueles que estão em Cristo não têm jeitinho brasileiro. Eles têm que fazer conforme está na lei. Ele tem que fazer conforme tem que fazer a forma correta. Então o Espírito Santo ele nos santifica. E o Espírito Santo também ele vai capacitar a igreja. Aqui está em Atos 13, Atos capítulo 13, verso de número 2, diz assim a palavra de Deus: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo é que separa pessoas na igreja. A própria Bíblia fala que Jesus deu à sua igreja apóstolos, doutores, pastores, profetas, evangelistas. A igreja de Cristo, ela tem uma organização, porque é Cristo que separa, é Cristo que dá, e o Espírito Santo é que realiza essa obra. É Ele que separa as pessoas. Para quê? Para que todo o corpo seja edificado, para que todo o corpo possa continuar crescendo, possa continuar progredindo. E meus irmãos, para que nós possamos cumprir a ordem de Jesus, ou a grande comissão, que está lá em Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui me mostra uma verdade, Jesus que está falando, não é homem nenhum. Nem todos são filhos de Deus, só se torna filho de Deus aqueles que aceitam a Cristo.
Porque às vezes encontramos pessoas, e a pessoa fala, não, eu tenho Deus no coração, mas se você não confessou Jesus Cristo como teu Salvador, você continua, como diz aqui Jesus, você continua sendo uma criatura, você ainda não foi transformado, você ainda não se tornou filho. E diz a Bíblia que quem crê e for batizado nas águas, será salvo, mas quem não crê, é Jesus que está falando, será condenado. E o Espírito Santo, ele trabalha para capacitar a igreja para fazer esta missão. E qual é, volto a repetir, e qual é a maior missão da igreja? É pregar o Evangelho de Jesus aqui em Portugal. Nós fomos chamados aqui em Portugal, quer brasileiro, quer português, quer venezuelana, quer outras nações, é para falar para os portugueses que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro nome, não há Pedro, não João, não há Maria, não há santo nenhum, só Jesus pode salvar, só Ele pode salvar, não sou eu que digo, é a Bíblia, é o próprio Jesus que está falando na sua palavra. E diz aqui, essa autoridade que o Espírito Santo nos dá, Jesus vai falar, olha, estes sinais seguirão os que crer, em meu nome expulsarão demônios. Então, como vai expulsar o demônio? É no nome de Jesus. Por isso, se um dia acontecer isso com você, e vai acontecer, não fica preocupado, não é você que vai expulsar, não é o teu nome que tem poder para isso, mas é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome a qual todo joelho um dia vai se dobrar. Hoje as pessoas podem falar assim para Jesus, eu não te quero, mas vai chegar o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Aí não vai ter mais graça, aí não vai ter mais perdão. Aí nós estamos falando do grande trono branco que está em Apocalipse. Nós estamos falando do juízo, aonde livros se abrirão, livro da obra, daquilo que você fez, daquilo que você realizou. E o último livro que diz a Bíblia é o livro da vida, onde se o teu nome não estiver escrito nesse livro, você não será salvo. Então, em nome de Jesus, nós expulsaremos demônio. Em nome de Jesus falaremos novas línguas, como lemos em Atos capítulo 2. Diz assim, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Isso aqui é o poder que o Espírito Santo concede para a igreja, e nós precisamos despertar, irmão. Igreja em Oliveira do Bairro, não vamos ficar presos às quatro paredes. É hora, já passou da hora da gente sair por essas ruas de Portugal. Eu sei que às vezes algumas pessoas podem nos achar chato, mas não é ser chato, é com toda educação, é só oferecer um folheto, é só falar. Se a pessoa virar a cara, amém. Se a pessoa não quiser, amém, é a escolha dela. Mas há pessoas que quando você entrega um folheto, quando você vai fazer uma oração, ela ali recebe, ela chora, ela sente algo de bom, e Portugal precisa de Jesus. Portugal precisa receber um avivamento, Portugal precisa ser transformado, e essa transformação não vai vir da política, essa transformação não vai vir desses homens que comandam, do primeiro-ministro e do presidente, não, essa transformação vem de Jesus. É Jesus que transforma, é Jesus que muda, é Jesus que vai inundar os corações e vai arrancar a tristeza, vai arrancar aquele pensamento negativo. E nós temos a palavra, meus irmãos, e estamos parados, estamos trancados dentro de quatro paredes, enquanto lá fora, nesse momento, há várias pessoas querendo ouvir só uma palavra: Jesus te ama. Só quer ouvir isso, ela só quer ouvir que alguém ama ela, que ela é importante para alguém. Você não precisa ser um pregador eloquente, você não precisa conhecer a hermenêutica exegésica, a homilética, não, é só você falar: Jesus te ama, e eu te amo também, e orar por essa pessoa.
e essa pessoa será transformada pelo poder do Espírito Santo. E sendo assim, para encerrar, em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz que nós seremos testemunha de Jesus em toda essa terra. Ali fala em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. Mas nós que viemos de outra nação, estamos aqui para dar testemunho, não de nós mesmos, nem da nossa igreja, porque essa placa aqui, Assembleia de Deus, não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Eu que estou aqui não salvo ninguém, não tenho poder para isso, não sou melhor do que ninguém, mas quem pode fazer é Jesus Cristo, que é o Senhor e o dono desta obra. Que você guarde esta palavra no seu coração. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Logo após nós estaremos apresentando a pequena Maria Clara. Vamos orar, meus irmãos? Senhor amado e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por esta palavra, a qual ouvimos nesta tarde. Senhor, que os corações, ó Deus, sejam, Senhor, preenchidos nesta tarde, preenchido com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença, preenchido com esta graça. Ah, Senhor, que pessoas sejam, Senhor, verdadeiramente tocadas, transformadas no entendimento, para que assim, Senhor, meu Deus, aleluia, possam ter o desejo de te conhecer a cada dia mais, conhecer o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele que morreu na cruz por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, glorificado é o teu nome, Senhor. Ó, o Espírito Santo que está sobre a igreja, que está no seio da igreja, Espírito Santo, faz esta obra, a obra de impulsionar a igreja de Oliveira do Bairro, para pregar o Evangelho, para levar a palavra de salvação, distribua dons espirituais, Senhor, estas jovens que estão aqui, Senhor, que elas não sejam a igreja do futuro, mas que elas sejam cheias da Tua presença, que elas sejam tomadas pelo Teu Espírito Santo, usadas, Senhor, com autoridade e ousadia, como cada irmão e cada irmã que está aqui nesta tarde. Ó Senhor, aleluia, realiza a Tua obra no meio da Tua igreja, Senhor. Assim nós oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aqui convidar